Boa tarde a todos. Declaro aberta a 48ª sessão ordinária da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Yerck. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção de pesar. A seguir, passaremos a discussão e votação da ata. 47ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 47ª sessão ordinária. 38ª sessão ordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a 38ª sessão extraordinária. Quero agradecer a presença do sempre vereador, professor Giovanni. Obrigado. Presença da minha esposa, ex-vice-prefeita Jaqueline. E de todos vocês aqui presentes, seu Joel, todos que estão aqui. Peço ao senhor secretário que faça... Desculpa, senhora secretária, é que sempre acostumado com o secretário aqui do lado. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 51/2022. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre a implantação do programa de demissão voluntária, PDV, através de acordo mútuo aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Mairinque e das outras providências. Peço à senhora secretária que faça a leitura das respostas de requerimentos. Ofício 01-111-173/2022. Assunto, requerimento número 124/2022. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre veículos da Prefeitura. Questão de ordem. Questão de ordem. Senhor presidente, antes tarde do que nunca, mas eu gostaria de pedir, ao início dessa sessão, 1 minuto de silêncio pelo falecimento do Antônio Augusto Martins. Será observado 1 minuto de silêncio.
Peço à senhora secretária que dê continuidade nas respostas de requerimentos. Ofício 01-111, 174/2022. Assunto: requerimento número 125/2022, vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre convênios. Ofício 01-111, 175/2022. Assunto: requerimento número 127/2022. Vereador Abner Segura. Informações sobre buracos abertos pela Saneágua e operação Tapa Buracos. Ofício número 01-111, 177/2020. Assunto: requerimento 129/2022. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre doação da área da APAI. Ofício número 01-111, 178/2022. Assunto: requerimento número 130/2022. Vereador Edi Carlos da Padaria. Informações sobre pavimentação, estrada Alfredo Nelo Corse. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei número 14/2022L. Autor: vereador Abner Segura. Assunto: denomina logradouro público que especifica estrada Natanel Hark, aquela que mede 790 metros de extensão e que se situa na Avenida Antônio de Oliveira Santos, ao lado da linha férrea. Projeto de lei número 15/2022L. Autor: vereadora Emily Hidalgo. Assunto: denomina via pública que especifica a rua Alcedira Soares de Camargo. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador Abner Segura. Requerimento número 158/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que o esporte e o lazer são atividades fundamentais para os munícipes, considerando que dos papéis do legislativo é representar os cidadãos e a sociedade civil organizada, considerando a necessidade de regulamentação e aplicação impessoal da Lei nº 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2021, aprovada por esta Casa de Leis. Considerando que há diversas reclamações a respeito de tratamento desigual na aplicação da Lei nº 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2021, bem como o cercamento da liberdade de utilização de equipamentos públicos em função de aplicação da referida lei. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: cópia legível do decreto que regulamenta a Lei nº 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2022. 2. Qual os critérios para a adoção de equipamentos públicos baseado na Lei 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2021? 3. Cópia integral e legível dos processos de adoção de equipamentos públicos pela utilização da Lei 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2021. 4. Relação com todas as solicitações de adoção de equipamentos públicos pela Lei 3.822/2021, de 25 de fevereiro de 2021. 5º, relação com todos os bens públicos envolvido na adoção em cada processo. 6.
Há servidores públicos trabalhando nos equipamentos adotados? Enviar a relação dos servidores e horários. 7. Quem é responsável pela liberação do uso aos munícipes e equipamentos públicos adotados? Gabinete do vereador Abner Segura. Está aberta a discussão, requerimento 158/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 158/2022. Comissão Especial, Resolução número 595/2021. Realiza levantamento de loteamentos e parcelamentos existentes no município, bem como dos limites de suas divisas com outros municípios. Requerimento número 159/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, nos termos do artigo 56, inciso 5º do Regimento Interno, requeremos a prorrogação do prazo de funcionamento desta comissão pelo prazo de 180 dias, tendo em vista que o prazo final de seu funcionamento expira em 22 de junho de 2022 e ainda há diversos trabalhos e atividades a serem desenvolvidos para o alcance de seus objetivos. Pelo exposto, contamos com o voto favorável de todos os colegas, pelo que agradecemos. Gabinete do vereador Abner Segura, Emily Hidalgo e Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 159/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 159/2022. Requerimento número 160/2022. Comissão Especial, Resolução número 595/2021. Senhor presidente, visando dar continuidade a estudos que iniciamos a respeito do parcelamento arco-íris, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o seguinte: quem é o parcelador do parcelamento arco-íris? Qual o número de lotes existente no citado parcelamento? Existem lotes em nome do parcelador no cadastro imobiliário? Qual é a área verde do parcelamento? Qual é a área institucional do parcelamento? Favor enviar projeto e infraestrutura de energia elétrica, água, esgoto e pavimentação. Gabinete dos vereadores Abner Segura, Emily Hidalgo e Rose do Cris. Está aberta a discussão, requerimento 160/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor vereador. Quem fez esse requerimento tem como dar uma, como posso falar, uma espanada assim, a respeito desse requerimento, fazer um favor? Eu não entendi, porque já é um loteamento antigo ali no Arco-Íris, eu não entendi esse requerimento. Alguém consegue explicar alguma, fazendo um favor? Continue a discussão, requerimento 160/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Eu só gostaria que fosse lido a data de protocolo desse requerimento. 26/5/2022. Ok. Esse parcelamento é um dos parcelamentos que está faltando algumas informações para a gente poder elaborar o que realmente está faltando nesse loteamento. Por que a pergunta de quantos lotes tem? Porque quem parcelou, fez o parcelamento dessa área, fez um parcelamento ilegal. E quem comprou, muitas vezes, não sabe que é um parcelamento ilegal. Não sou contra quem comprou os terrenos, mas é uma área que nós precisamos de ter informação sobre a área verde, quanto que a prefeitura vai gastar com a pavimentação, cobrar da Saneaqua
o esgoto, que ainda não passou lá, e a pavimentação, o valor por quê? Nós precisamos pedir emenda para que seja asfaltado aquele loteamento. E também... Não, eu quero saber a área verde que tem no parcelamento. Por quê? Quando você faz um loteamento, quando você faz um parcelamento, você tem que deixar áreas verdes e áreas institucionais, que eu não vi nenhum local lá que dê para construir uma creche, que dê para construir uma escola. Então, esse é o motivo... Mas é estranho, né, vereador? Já é o Esse- seu terceiro mandato aqui, já faz 20 anos aquele loteamento, mais de 20 anos, se não me engano, uns 30 anos que existe aquele loteamento. Vereador, Com a parte, vereador Vereador. Abner. eu estou falando, né? estou com... Vereador, só um minuto. O senhor Estou tem com que a pedir palavra. para o vereador Abner, senhor, para poder... Estou com a palavra. Foi falado por que ter feito esse requerimento. Fizemos o requerimento para realmente fazer o levantamento do que falta. E se a pessoa que fez esse loteamento, elas tiver alguns lotes ainda em nome delas, para que seja passado ao Ministério Público para ver se essa área pode ser retomada ao município para poder bancar a infraestrutura que ainda falta naquele bairro. Com a parte. Senhor presidente, nobre vereadora pede a parte. Tem um minuto com a parte, vereador ainda. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao vereador Abner. Queria aqui também falar da presença da minha sogra, Cacilda. Fico muito contente de estar aqui hoje. Muito obrigada. E aproveitar para falar sobre essa discussão da comissão, que não é feita apenas de um vereador, para deixar claro que, independentes têm 1, 2 ou 3 mandatos, são perguntas que são recorrentes ainda, que está ao debate, e também para levantar questões para solucionar os erros do passado para que não sejam cometidos novamente. Então, a gente precisa dessas informações, a gente precisa saber como está essa situação, como a gente pode avançar, quais são as soluções que a gente tem que procurar quanto a esses loteamentos. É para isso que serve a comissão, o loteamento não é feito de um dia para o outro, então, aqui não importa se foi feito no passado, se tem 30 anos, se tem um dia. A comissão é válida para isso e acredito que todas as informações são válidas. Muito obrigada. Só para me concluir. É um loteamento o qual fiz requerimento desde 2014, que eu estou na casa, e a prefeitura sempre fala que vai regularizar, que vai resolver o problema daquela população. E até agora eu não vi nada. Fazer algo paliativo é fácil, mas realmente fazer algo que termine realmente não só esse loteamento, como outros. Semana que vem vai vir de mais 2 loteamentos as mesmas perguntas. E quero aqui parabenizar o vereador por ter mandado arrumar, passar a máquina lá e ter feito um serviço, para mim, um serviço muito bem feito naquela região. Obrigado, senhor presidente. Continua a Com a discussão, palavra, requerimento 160/2022, com a palavra, vereador Bruno Tan. Eu, desde já, voto favorável nesse requerimento, terá meu apoio. E eu, vereador Bruno Tan, já corri muito, inclusive junto com o vereador Abner, nas áreas do Dona Catarina, Pitangueira, Moreiras, Sebandilha, que nós vemos diversos irregularidades na parte de loteamento, na qual o loteador vem lá da Casa do Chapéu, de São Paulo, de onde é que seja, compra a área, não documenta, não faz nada, larga no nome do dono que ele comprou, pica a terra e vende isso a preço de banana. Aí enche de lote, enche de chácara, enche de áreas irregulares, sem uma creche, sem um poço artesiano bom para atender toda a região, sem uma caixa d'água, sem via, sem nada.
E essas reclamações vêm para nós, vereadores. Aí os munícipes que residem lá, vêm aqui pedir, pelo amor de Deus, que está numa área precária, que não tem maquinário para passar na rua, que não tem água, que não tem luz, que não tem creche, que o ônibus não acessa. É claro que não acessa. Era pasto, era uma área irregular, não foi respeitada a área DPP, não foi respeitada a área verde, não foi respeitada nada. Picou, loteou e vendeu, sem um planejamento, sem consulta ao departamento de obra da prefeitura, sem consulta ao meio ambiente, sem consulta com engenheiros. E assim é feito as coxas. E Mairinque inteiro. Mairinque está virando uma cidade de faroeste, uma terra sem lei. E desde já, eu já fiz diversos requerimentos com esse teor, desde a gestão passada. Já cansei de denunciar loteamento clandestino e irregular, e alguns foi embargado. Desde já, eu já quero deixar meus parabéns à equipe da prefeitura, do setor de obra da gestão passada, que foi lá e embargou as áreas. Quero deixar meus parabéns à Guarda Municipal e à Polícia Civil, que com parceria ao Departamento de Obras foram lá e embargaram e não deixou com que aquilo crescesse, com que aquilo desenvolvesse com irregularidade. Porque a dor de cabeça não vem para o prefeito. Não é o prefeito que é cobrado em mercado, em boteca, em restaurante, em lanchonete, em padaria, na rua e na Câmara que está aberta ao público. Hoje nós temos um prefeito que trabalha de gabinete fechado, ou do mais, nem sequer na prefeitura ele vai todos os dias. Só que nós, vereadores, estamos todos os dias na rua, na Câmara Municipal, num bar, no mercado, num restaurante, numa padaria. E nós somos a ferramenta mais próxima do munícipe. Somos a ferramenta mais próxima da população. Então é nós que somos cobrados. Está aqui o ilustríssimo vereador Túlio, por diversos mandatos nessa casa, ele sabe a dificuldade que é de um vereador. O quanto um vereador é cobrado no município. Então, desde já, vereador Abner, o senhor tem meus parabéns, que é a vereadora Emily e vereadora Rose, vocês estão de parabéns pelo requerimento, tem meu apoio, e eu também estou elaborando mais alguns requerimentos para algumas áreas que estão sendo picada de forma clandestina, e isso é crime. Eu não me lembro a lei, eu acho que o Túlio pode citar a lei aí da irregularidade de loteamento, eu não me lembro, não me recordo, mas o senhor vereador Túlio vai falar e vai me recordar a lei para deixar clara para todos que loteamento irregular é crime. Então, tem meu apoio ao requerimento e conto ter o apoio de vocês no meu requerimento também, que virá na próxima sessão. Desde já eu agradeço, presidente. Continua a discussão, requerimento 160/2022. Com a palavra, vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento também todos os presentes aqui. Realmente é importante que se frise a necessidade de nós termos cada vez mais uma fiscalização rígida em cima desses loteamentos que estão aí aparecendo clandestinamente, irregularmente, até porque não é só questão de a cidade estar inchando, né, com esses loteamentos que os proprietários vêm, picam, realmente vendem, e não cumpre a lei federal tão importante, vereador Tanque, a lei 67 e 66. É apenada até com reclusão, porque as pessoas vêm, vendem, e essa legislação obriga o loteador a colocar, para se fazer o loteamento, redes de água, iluminação pública, guias e sarjetas, e destinar 30% do loteamento para área verde, área institucional. Então, vereador Rodrigo, eu entendo a colocação de Vossa Excelência, mas esse requerimento, a preocupação dos mesmos, né, em relação àquele bairro, para que se o proprietário que fez ainda tiver
algum terreno lá, ele deve ceder para que seja feita uma escola, uma creche, a estação de tratamento de água, de abastecimento de água. Esse é o correto. Agora, é muito importante também, a gente já disse isso aqui algumas vezes, as pessoas realmente, a gente entende a dificuldade delas, muitas vezes, em ter a sua casa própria, o seu lar, mas quando for comprar um imóvel, adquirir um imóvel, ela deve procurar realmente a prefeitura e o cartório de registro, porque muitas vezes ela compra, e o que é pior, eu já vi casos que apareceram no meu escritório, pessoas que vêm e picam uma área e nem proprietários são. Aí vem o verdadeiro proprietário e entra com uma ação de reintegração de posse. Nós temos um loteamento aqui que está com esse problema aqui na Sebandilha, as pessoas estão em vista de, já perderam na justiça, em vista de perder até suas casas, porque foi feito numa área, foi vendido por um cidadão que até veio falecer, e a área não era desse cidadão. Então, é muito importante os cidadãos procurarem averiguar, porque, realmente, às vezes, eles pagam barato por um terreno, mas o barato acaba saindo caro. E, nesse ponto, realmente, eu concordo perfeitamente, porque a pessoa compra, e, no outro dia, ela já procura o vereador, procura a prefeitura, olha, estou sem água lá, estou sem luz, estou sem ônibus, a nossa estrada está ruim. Então, é importante, realmente, analisar aquilo que está adquirindo. E eu falo isso não só como vereador, mas como corretor de imóveis também. O Cresce, ele pega no pé. Se tiver um corretor clandestino vendendo o imóvel, é crime também. Tem que ser denunciado, é crime e crime sério. E o que mais a gente vê aqui para o lado da Sebandilha, para o lado da Dona Catarina, são pessoas vendendo imóveis. É como o médico que atende sem ser médico, o cidadão que passa por médico, o dentista que passa por dentista, o exercício legal da profissão. Então, quando a pessoa for adquirir também um imóvel, ela deve pedir a credencial para ver se a pessoa é corretora realmente de imóveis. É uma profissão. É muito importante, então, que nós façamos isso e fazer com que realmente o setor de obras, a administração, fique em cima desses loteamentos e embargue os mesmos. Porque mais importante também é nós mencionarmos aqui a questão da água. Nós vimos aí que quase tivemos racionamento esse ano, né, por falta de água. Imagina esses loteamentos que vêm, vão construindo, vão fazendo, vendendo, e vamos arrumar água na onde? Então, nós temos, eu já falei aqui, nós temos que crescer para mirar numa Indaiatuba, numa Valinhos, né, que são cidades desenvolvidas, não crescer para uma Carapicuíba, para uma Jandira, porque daí é inchar. O senhor me concede agora, só para me fazer uma perguntinha? Pois não, vereador. No caso, eu só perguntando porque o senhor tem um conhecimento, no caso de uma suposta perca em segunda instância da reintegração de posse, a prefeitura pode derrubar a casa do morador, essas coisas pode ocorrer ou não? Aí não é prefeitura. Veja bem, o cidadão vai entrar na justiça e naturalmente a justiça, sei lá, for particular o imóvel que ele comprou, esse cidadão que vendeu, ele tem que indenizar e pode ser até derrubado, porque com a ordem judicial. Sim. Aí a justiça determina que determinado loteamento tem aquelas casas aí a prefeitura é obrigada a obedecer uma ordem judicial. Mas é muito complicado, porque muitas vezes, e eu vejo também uma coisa que tem acontecido muito em Mairim, que nós vemos aí áreas verdes, áreas institucionais, as pessoas vão construindo, vão fazendo, e elas jamais vão ter uso capião. Então, elas têm que pensar muito para se construir numa área verde, numa área institucional. Muitas vezes eu sou procurado, acho que os senhores também, vereador, tem uma área verde ali, eu queria fazer minha casinha, eu já falo, olha, não pode, e se você construir, um dia a prefeitura pode ir lá e tirar você, porque a área é de todos, né? É da sociedade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 160/2022. Passo agora a votação. Com a palavra, senhor presidente. Você já teve a palavra, senhor vereador. Então, tá bom, no próximo nem se pede, não. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 160/2022. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Requerimento número 161/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que a Escola Municipal Augusta Camargo Martins, do Carmos, no Jardim Vitória, teve os fios e cabos de sua instalação elétrica furtados, fato que gerou o cancelamento das aulas. Considerando que o cancelamento das aulas
É fato que se deve ser evitado a fim de não interferir negativamente na formação dos alunos municipais, que necessitam da presença dos professores e da socialização com os demais alunos. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele nos informe o seguinte. 1. Quando ocorreu o referido furto? 2. Qual as medidas tomadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura no sentido de resolver o problema? 3. Qual o custo envolvido nos reparos necessários por ocasião do furto? 4. Quando a situação da referida escola estará resolvida? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 161/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Sobre esse requerimento que a vereadora fez, estive até a escola e ali foi furtado alguns fios, como assim previsto aí no requerimento que ela fez. E as aulas, ali também já tivemos um transtorno, porque devido ao furto, os freezer ficaram sem funcionar, que contém os alimentos ali, também as salas ficaram às escuras, né? Sempre pedimos aí para a guarda, a polícia militar sempre está fazendo a ronda naquela região, porém a gente não consegue também, às vezes, inibir tanta criminalidade, né? Mas, pelo que eu andei conversando com a secretária, as aulas já retornaram, tá? E o requerimento aí será respondido, claro, mas só para orientar a população que está nos assistindo. Tá bom? Mas parabéns, vereadora, pelo requerimento. Continue a discussão, requerimento 161/2022. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio. É importante esse requerimento, porque nós vemos que as crianças ficaram aí tanto tempo sem aula, né, e é uma judiação realmente, cada dia perdido, a gente sabe que é recuperável praticamente, mas eu me pergunto muitas vezes o que leva um cidadão a entrar numa escola e roubar merenda, furtar fio. Quer dizer, muitas vezes é o filho dele, o sobrinho dele que estuda ali. Então, é só para manifestar nesse momento aqui o meu repúdio a essas pessoas que praticam esse tipo de ato desabonador, vergonhoso, e, infelizmente, isso tem sido uma rotina em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 161/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 161/2022. Requerimento número 162/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que a existência de publicação da Prefeitura Municipal de Mairinque afirmando que havia vacinas sendo perdidas por conta da quantidade de doses em cada frasco, considerando o processo de vacinação é fundamental para o combate à Covid-19. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Quantas doses de vacina foram perdidas no ano de 2022? 2. Quantas doses vieram para Mairinque no ano de 2022? 3. Quais as medidas tomadas pela secretária Municipal de Saúde para a solução desse problema? Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, requerimento 162/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 162/2022. Requerimento número 163/2022. Senhor presidente, esta semana vinculou nas mídias sociais informação de que a Prefeitura Municipal irá rescindir o contrato celebrado com a empresa terceirizada para fornecimento de merenda escolar aos alunos residentes no município e que frequenta aulas nas escolas estaduais. Até onde sabemos, são empresas diferentes, que fornecem refeições para as escolas estaduais e municipais. Assim, e buscando informações a respeito, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte. 1.
A Prefeitura Municipal de Mairinque foi quem realizou a contratação de empresa para o fornecimento de merenda nas escolas estaduais? 2. Se sim, quando foi celebrado esse contrato? 3. De que forma foi celebrado? Houve licitação ou foi contratação emergencial? 4. Se foi contratação emergencial, qual a base legal? 5. Qual o nome da empresa contratada? 6. Qual o objetivo do contrato? 7. Qual a quantidade de pratos a serem fornecidos? 8. Qual o valor de cada prato? Qual o valor global do contrato? 9. Qual o motivo da rescisão? Quando essa rescisão será operada? 10. Como será fornecida a merenda aos estudantes da rede estadual após a rescisão do contrato e até que a nova empresa seja contratada para o tanto? 11. Com relação ao fornecimento de merenda escolar nas escolas municipais, quando foi celebrado o contrato com a empresa que explora o serviço? 12. De que forma foi celebrado? Houve licitação ou foi contratação emergencial? 13. Se foi contratação emergencial, qual a base legal? 14. Qual o nome da empresa contratada? 15. Qual o objeto do contrato? 16. Qual a quantidade de pratos a serem fornecidos aos estudantes da rede municipal de ensino? 17. Qual o valor de cada prato? Qual o valor global do contrato? A Comissão de Orçamentos e Finanças, vereador Abner Segura e vereadora Rose do Cris. Comissão de Orçamentos e Finanças, requerimento 163/2022. Está aberta a discussão. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 163/2022. Requerimento 164/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que em Mairinque não há ensino superior em modo presencial e que possui diversos jovens que estudam no ensino superior em outros municípios, sendo que parte deles não possui condições econômicas para arcar com as despesas de transporte, tendo em vista que em diversos anos, em gestões anteriores, houve pagamento do reembolso escolar para atender a esses casos. Diante do exposto, requeremos ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Existe previsão orçamentária para o pagamento do reembolso escolar no ano de 2022? 2. A Prefeitura Municipal pretende incluir este ano no orçamento de 2023 e 2024? 3. Se a resposta for sim, para a primeira questão, quantos alunos serão beneficiados em 2022? Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Está aberta a discussão, requerimento 164/2022. Bom, pessoal, fiz esse requerimento que muitos estudantes me procuram, principalmente lá de Dona Catarina, que faz faculdade em Itu, e sabemos da dificuldade de todos, que é pagar o transporte, né? Nessa crise, inflação alta. E sempre teve reembolso de outros prefeitos, tudo. Então, gostaria de pedir ao Executivo, a Finanças, que olhasse com carinho para essa população que estuda, para esses jovens, investir mais nos jovens, até para poder contar a nossa história, a história de Mairinque, né? Então, é isso que eu peço ao Executivo, que olhe com carinho e que faça o repasse para esses jovens, para poder ir para a faculdade. É só. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Senhor presidente, relembrando que eu já fiz 3 outros pedidos quanto a essa questão do reembolso escolar, qual sou cobrada muito. A gente sabe da necessidade, da dificuldade, na verdade, que é não ter ensino superior de forma presencial aqui no município para contemplar, né, para beneficiar nossos mairinquenses. Infelizmente,
Foi retirado o reembolso em 2019 e isso continua prejudicando diversas famílias, diversos estudantes. Foi feito o pedido e, infelizmente, foi retirado grande parte da dotação orçamentária para o reembolso escolar, com o projeto número 40, né, Rose? Projeto de lei número 40, que, infelizmente, foi aprovado na sessão anterior. Com isso, em uma conversa com a secretária de Educação, eu comentei da necessidade do reembolso escolar e ela disse que a prefeitura não teria condição de dar o reembolso escolar para todos aqueles que precisam. Todos dos estudos como passado, da quantidade que tinha dos estudantes. Então, eu fiz uma sugestão, e eu gostaria de ficar aqui gravado. Espero que consiga conversar com o secretário de Finanças e secretária de Educação para que, de alguma forma, a gente consiga solucionar esse problema. Hoje, o grande problema é não ter orçamento para pagar para aqueles estudantes. Mas acredito que a gente consegue implementar um critério socioeconômico em que a gente vai beneficiar aqueles que mais necessitam dessa ajuda. Com isso, a gente não vai estar abrangendo todos os estudantes da cidade, mas sim aqueles que mais precisam. Infelizmente, se essa é a situação que o município passa, a gente precisa ali, então, colocar o básico, oferecer para aqueles que mais necessitam, porque acredito que seja melhor do que nada, né? Não existe isso, ou paga para todo mundo, ou paga para ninguém. Não, eu acredito que a gente tenha um jeito de passar por isso, por enquanto, pelo menos. Em uma das minhas respostas de requerimento, do último requerimento que eu fiz quanto ao reembolso escolar, foi anexado que estava suspenso por conta de um decreto feito pelo ex-prefeito Alexandre Peixinho. Vale constar que, neste decreto, fica conscrito lá que que ele tira, né, tira o reembolso de forma temporária. Isso já se passaram aí 3 anos. Então, acredito que pode votar a qualquer momento. Quero acreditar que o prefeito, com todos os secretários, com a gestão, por se preocupar com os estudantes do nosso município, retome, porque o decreto é temporário, pode voltar a qualquer momento, utilizando esses critérios socioeconômicos, colocando realmente quem mais precisa. Porque, infelizmente, eu, como fui estudante, eu fiz faculdade federal, não tive dinheiro, não tive recurso algum para pagar a faculdade, inclusive recebia também uma bolsa auxílio na Faculdade Federal, que dá essa ajuda. Muitos colegas pegavam aqui do nosso município também, eu sei disso, da necessidade que tem, da falta que faz. A Rose já comentou em uma das últimas sessões sobre essa questão, né, vereadora Rose? E eu reafirmo aqui, em alguns municípios a gente lá 180, 170, R$200, que faz falta. Hoje a gente sabe que, como trouxe o vereador Rodrigo do Vitória na última sessão, que teve aumento de muita coisa, do diesel, da gasolina, do álcool, e a gente sabe que, com isso, o transporte vai ficando mais caro também. Não é à toa que agora a gente está com um remanejamento de 1.600.000 para aprovar do ensino estudantil da Jundiá, porque a gente sabe que aumentou esses custos também, que vai ser discutido ainda hoje. Então, com esses gastos, a gente vê mais do que necessário, porque se a gente não conseguir dar o básico para a nossa população, para os nossos estudantes, a gente vai reforçar aquela tese que Mairink realmente não está desenvolvendo. Então, a gente precisa do investimento na educação, a gente precisa investir nos nossos alunos, nos nossos munícipes do ensino superior. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 164/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 164/2022. Requerimento número 165/2022. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que a Prefeitura Municipal de Mairink possui diversos serviços terceirizados, cujas empresas possuem escritório em Mairink, com o objetivo de facilitar a prestação do serviço. Considerando que os referidos escritórios de empresas terceirizadas são atividades realizadas em áreas particulares. Considerando que, conforme imagens anexas, a empresa Urban está utilizando o prédio público com escritório e estacionamento para suas atividades. Diante do exposto, requeremos ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno,
que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: além da empresa Urban, existe alguma outra empresa prestadora de serviços terceirizados à Prefeitura que possui escritório em prédio público? Encaminhar a lista com todos os nomes das empresas e endereço dos imóveis. Porque a empresa Urban possui escritório em prédio público? A empresa Urban possui autorização para a utilização de prédio público? Se sim, qual a justificativa? Encaminhar cópia legível do processo aberto para a concessão da autorização. Se não, por que a empresa Urban está utilizando o prédio público? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento 165/2022. Com a palavra, Com a palavra, a vereadora Emily. através de uma fiscalização feita na sexta-feira com os vereadores Ed Carlos da Padaria, Abner Segura e Rose do Cris, na chamada Doro, investigamos ali a questão de algumas denúncias feitas por munícipes, por servidores, e uma delas, quando a gente se deparou com, entrando no prédio público, era uma sala com um papel escrito, Grupo Urban. Grupo Urban é a empresa que está responsável por fazer a reforma nas nossas escolas. Mas eu me pergunto, né, e através desse requerimento, questionar a prefeitura se isso é possível ou não, se está dentro do contrato ou não, por que que uma empresa privada está usando um prédio público. Quando a gente faz a contratação de uma empresa, eu acredito, né, a gente acredita que ela tem um escritório próprio, que ela tenha lá onde despejar seus materiais, guardar. Ela tem essa responsabilidade já acoplada com essa contratação feita pela prefeitura. Utilizando um prédio público, gastando água, gastando luz, gastando ali o espaço, o tempo também de alguns servidores públicos, acaba prejudicando. A gente contrata sempre uma empresa para beneficiar a cidade e jamais para trazer prejuízo. De qualquer forma, estou questionando. Espero que venha devidas as respostas, que venha uma justificação plausível para esse tipo de situação que está ocorrendo aqui na cidade de Mairinque. Você me concede uma parte, vereadora? Concedo. É só lembrando, e deixando bem claro, que o boi realmente está correndo de corda solta aqui em Mairinque. Esse Grupo Urban, com escritório aqui, a gente vê alguns atos de irregularidade na parte do tapa-buraco, a gente vê irregularidade, quem quer ver, na parte do abastecimento. Nós vemos irregularidade na parte da capinagem. Nós vemos. Vocês sabem. Acho que todos sabem, têm o conhecimento. Só que, assim, é difícil. É difícil nós tentarmos consertar um problema em que os amigos não estão nos ajudando e que os amigos estão tornando o problema mais errôneo ainda. Então, desde já eu peço um carinho especial de todos os vereadores e que se atentem na parte referida a Doro, não com os funcionários, mas sim do jeito que está sendo manuseado as coisas de jeito errôneo lá. Desde já eu agradeço. Muito obrigada, vereador Bruno. Agradeço. Uma das nossas tarefas, como a gente sempre coloca aqui, é a fiscalização. E eu conto sempre com nossos parceiros aqui, Nobres Párias, para essa fiscalização. Confio também em vocês. Fizemos a nossa parte na sexta-feira passada e, com isso, vieram algumas dúvidas sobre a utilização do espaço público para a empresa Urban. Com isso, esperamos as devidas respostas do Poder Executivo. Muito obrigada. Continue a discussão, requerimento 165/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Apoio e sou favorável desse requerimento da vereadora Emily, porque os bens públicos eles devem ser utilizados para a finalidade que se destinam, né? E tanto a autorização, concessão, permissão tem que estar, pelo menos, previsto em algum contrato entre a questão da coisa pública e da privada. Então, muito importante esse requerimento, foi algo que nós nos deparamos e realmente trouxe esses questionamentos, e acredito que
a prefeitura possa responder, sim, esse requerimento, justificando o que está acontecendo e o porquê da empresa privada que está prestando serviço nas escolas está utilizando-se de um espaço público, certo? Então, mais uma vez, parabéns pelo requerimento, vereadora. Continue a discussão, requerimento 165/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 165/2022. Requerimento número 166/2022, Comissão de Educação. Senhores vereadores, considerando que a Prefeitura Municipal afirmou que seria realizado compras e distribuição de uniformes para as escolas públicas municipais, considerando que há diversos alunos, pais de alunos e professores que cobram a distribuição de uniforme no município, sendo vários pais de alunos que possuem condições financeiras, realizaram a compra com seus próprios recursos. Diante do exposto, requeremos ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele nos informe o seguinte. 1. Quando será realizada a distribuição dos referidos uniformes? 2. Foi realizada o procedimento licitatório para a compra dos referidos uniformes? Caso positivo, encaminhar cópia legível e integral do processo. 3. Quantas empresas participaram do processo licitatório? Gabinete dos Vereadores. Emily Hidalgo, vereador Bruno Dutan. Comissão de Educação. Só lembrando que também o vereador André Terraplanagem faz parte da Comissão de Educação. Requerimento 166/2022 está aberta a discussão. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Bom, eu fiz este requerimento por conta de alguns rumores, algumas coisas que acabam passando, mas a gente precisa ter certeza. No dia 19 foi aberto o processo licitatório, mas não tivemos notícia. Então, eu gostaria de saber se teve alguma empresa que ganhou, qual que foi a situação, se tiveram empresas que participaram, porque eu escutei por aí que não teve empresa nenhuma, ou que a empresa chegou lá e desistiu. Bom, a gente acredita que é muito importante ter essas informações, e também porque estamos muito próximo agora desse final de ano letivo, e precisamos desses uniformes. Então, precisamos para já, e precisamos acompanhar este processo licitatório, que é muito importante para os nossos alunos. Ficamos muito contentes com a notícia de que teria os uniformes, que teria distribuição, e agora, como fiscalizadora, precisamos acompanhar o modo de que, como é contratado, como é feita a distribuição. E agora, questionando a questão da licitação, em nome da Comissão de Educação, eu como presidente e Bruno Tan como membro. Muito obrigada. Continue a discussão, requerimento Com a palavra, 166/2022, com a palavra, vereador Bruno. Quero parabenizar a vereadora Emily Hidalgo, no qual eu também faço parte da comissão. E desde já, presidente, eu gostaria de pedir ao excelentíssimo senhor prefeito, executivo do município, para que tome as providências cabíveis em relação aos uniformes às nossas crianças. Que não seja mais um tema usado como palco de política. E que eu não seja, mais uma vez, questionado como o birrento, como o politiqueiro, como o perdigueiro da Câmara. Eu estou apenas fazendo minha função. Os alunos se encontram sem uniforme. Foi uma promessa de campanha do senhor, onde temos aqui ainda até hoje, salvo, vídeos de Vossa Senhoria questionando e prometendo uniforme às nossas crianças. Então, nada mais do que pedir o teu apoio, pedir o básico, pedir o mínimo, que é o uniforme às nossas crianças. Desde já eu agradeço, presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo do Vitória. Meus parabéns aos vereadores que fizeram esse requerimento. Eu estou acompanhando de perto também. Esse pedido de uniforme foi da minha autoria, o prefeito acatou.
vai ser um uniforme distribuído para os munícipes, como nunca teve em Mairinque. Camiseta, calça, bermuda, blusa de frio e short saia para as meninas. Já teve a empresa ganhadora, só estamos esperando passar pela Câmara o projeto para autorização de crédito. Eu acredito que a semana que vem já vai estar descendo para cá, que eu estou cobrando o jurídico. E atrasou, porque todo mundo sabe que no começo do ano não sabia se as aulas voltavam ou não voltavam. Minha ideia para o prefeito era dar um cartão de crédito. Alguns municípios fazem isso, um cartão de crédito para as mães comprar os uniformes. Só que muitas cidades, algumas pessoas agindo de má fé, usando esse cartão de crédito para pegar dinheiro para usar em outros deveres e não comprar os uniformes. Aí o prefeito falou, Rodrigo, vai demorar um pouco os uniformes, porque para fabricar mais de 60 mil peças não é do dia para a noite. Você quer continuar com essa ideia do cartão de crédito, mas não vai ter seu sonho realizado. Eu falei, não, prefeito, pode demorar um pouco mais, mas eu quero todas as crianças com o uniforme escolar em mão. Então, eu acredito que por isso seja esse atraso, mas estou cobrando para esse uniforme ser entregue assim na volta depois das férias. Eu acredito que vai dar tudo certo e contamos com o Executivo e vou aprovar esse requerimento dos nobres vereadores para ter mais esclarecimento. Encerro aqui minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 166/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner. Sabemos que a prefeitura, o prefeito municipal, em seu plano de governo, falou sobre a doação dos uniformes. Eu gostaria que, se fosse possível, não está nesse requerimento, que fosse passado o modelo da blusa, da camiseta, dos shorts para os meninos, da saia, acho que é short saia para as meninas, para as empresas de Mairinque, certo? Que tem as confecções. São várias confecções dentro do nosso município. E geraria também emprego a várias costureiras que estão paradas no nosso município. Tudo bem que já teve licitação, deve ser alguma empresa de fora que deve ter ganho, mas essa empresa poderia repassar esse serviço a essas confecções do nosso município. O senhor me concede a parte? E também que ficasse à venda, que tivesse à venda também, não para todos, mas quem quisesse comprar um conjunto a mais para seu filho, ter aqui no comércio de Mairinque. Porque eu acho que a prefeitura não vai conseguir fornecer mais que 2 conjunto para cada aluno. Então, a gente precisava, assim como o nosso vereador Rodrigo está acompanhando, pudesse passar para a secretária de Educação para que fosse disponibilizado esses modelos. O vereador Bruno Dutan está pedindo uma parte. Tem 1 minuto da parte, vereador Bruno. Eu, mega, quero parabenizar a tua fala e a tua postura, uma postura que nem eu tinha pensado nisso, com o número de diversas fabriquinhas de costura e estamparia que temos em nosso município, todas documentadas, todas legal, que gera impostos pelo nosso município. Nada mais justo que passar uma quantia de uniforme a cada empresa dessa para que seja feita. Nem que a prefeitura trabalhe em cima de uma tabela de preço, para que seja meio que igualado a todas as empresas e para que todas as empresas de Mairinque assumam esse trabalho. Dotação e arrecadação para o município, são pessoas daqui, pessoas do bem, pessoas criadas, que produzem trabalho, a mão de obra do nosso município. Então, o senhor está de parabéns pela fala, e só gostaria de deixar ressaltado e que o senhor prefeito lembrasse que só falta mais 2 anos e meio para o mandato. Então, nós temos um pouco de pressa
para esse tempo, esse uniforme às nossas crianças. Desde já eu agradeço a parte, vereador Abner Segura. Com a parte, vereador Abner. Senhor presidente, mais um vereador perde a parte. Tem 1 minuto com a parte, Rodrigo. Só gostaria de dar os parabéns para o vereador Abner, a ideia dele é muito boa, mas no começo eu já pensei nessa ideia, por isso que eu queria fazer o cartão de crédito vinculado ao uniforme escolar. Só que esse cartão de crédito ia dar esse problema que eu expliquei agora no início da minha fala, que algumas pessoas poderiam gastar esse crédito em outra mercadoria e não vir comprar o uniforme escolar. E em respeito da preferência para o município, vocês sabem que licitação não pode ser assim. Licitação é aberta no portal da transparência, todas as empresas, confecção que tem Mairim, que poderia participar, mas eu acredito que não teve nenhuma interessada. Foi 9 empresas que participou, uma vencedora. Daqui uns 10, 15 dias vocês vão ter o nome da empresa certinho, mas se precisar também eu passo para vocês. Muito obrigado pela parte, vereador Abner. Senhor presidente, é só. Continue a discussão, requerimento 166/2022. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 166/2022. Requerimento 167/2022. Senhores vereadores, considerando que existem recursos do Fundeb para utilização no ano de 2021 que ainda não foram gastos pelo Poder Executivo Municipal, considerando que os valores do Fundeb deveriam ter sido gastos no ano de 2021 e que há diversos pontos que são elencados pelos alunos e pelos professores e pela população, que exigem gastos públicos imediatos, tais como reforma de escolas, melhoria de salário, capacitação dos profissionais da educação. Diante do exposto, requeremos ao plenário, no termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe o seguinte: 1. Qual o valor total recebido pela Prefeitura Municipal por meio do Fundeb no ano de 2021? 2. Qual o valor total gasto em 2021 dos recursos pela Prefeitura Municipal? 3. O valor do Fundeb foi integralmente gasto no ano de 2021? 4. Caso negativo, para o terceiro, por que não foi utilizado o valor integral no referido recurso? Gabinete dos Vereadores, Emily Dalgo, vereador Bruno Tan. Comissão de Educação. Comissão de Educação, requerimento número 167/2022. Com a palavra. Está aberta a discussão. Com a palavra, a vereadora Emily. Presidente, fiz este requerimento através da Comissão de Educação, em conjunto com o membro Bruno Tan, por algumas questões, porque a gente aprovou aqui em sessões passadas um montante de quase 2.600.000 em restos, né, do Fundeb do ano passado. E, por coincidência, a gente tem um projeto, número 50, de abertura de crédito adicional suplementar para pagamento de faxina, de limpeza nas escolas e também de pagamento de tarifa técnica para Jundiá, com um valor de 2.600, que tem dotações muito parecidas com da onde entrou esse recurso, do resto do Fundeb, para onde eles estão tirando para pagar auxílio estudantil, que é a Jundiá, e a empresa da limpeza. Então, são algumas questões, preciso entender se eles vão usar, se eles podem usar este resto do Fundeb para esse tipo de remanejamento, se isso está sendo feito da forma correta. Então, são algumas questões que coincidem também com o projeto número 50 de 2022, protocolado nessa Casa de Leis pelo prefeito, chefe do Executivo do município de Mairinque. Então, são algumas questões que estão aí pairando pelo Legislativo, que eu acho muito importante a gente ter essa resposta concreta do Executivo, para que a gente consiga fazer e aprovar as coisas de modo correto, e entender também o que está sendo feito com o dinheiro da nossa cidade. A gente está discutindo a LDO,
como a gente sabe, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, logo mais vamos discutir também e aprovar a LOA do nosso município. Então, é muito importante que venha para debate, para que a gente consiga entender todas essas questões, para que a gente consiga alinhar, para que a gente consiga fazer um ótimo trabalho aí do legislativo, fiscalizando sempre o executivo, para que a gente promova o desenvolvimento da nossa cidade, o investimento na educação pública de qualidade, que é isso que a gente precisa. Então, precisamos entender todos esses pontos e, através da Comissão de Educação, eu e o vereador Bruno Tan fizemos esses questionamentos. Conto com a aprovação de todos vocês. Muito obrigada. Continua a discussão, Com a palavra, requerimento presidente. 167/2022, com a palavra, vereador Bruno. Desde já, eu não posso me parabenizar, mas quero parabenizar a vereadora Emily, que é da comissão, que cria algumas ideias, nós discutimos junto para chegar num X da questão. E gostaria, aqui eu não vou nem tanto discutir o requerimento, na qual a tua fala foi excepcional, você está de parabéns. Eu gostaria só de que fique registrado aqui, eu gostaria de fazer um convite, não politiqueiro, e sim um convite bom para o município, um convite que irá somar com o município, na qual já foi aprovado alguns requerimentos aqui, que já foi lido, feita a leitura, e que a vereadora, acho que o primeiro requerimento, a vereadora Eliane Leão, faz parte da comissão, não foi falado o nome dela, ela não assinou, porém, tinha uma agenda, tinha alguma coisa, não estava presente, não foi assinado. Mas eu quero deixar aqui, as comissões que eu for presidente, ou que vocês, ou que a Emily, Túlio, quem for presidente da comissão, que tenhamos bons diálogos para conversar, para assinar um requerimento junto e para discutirmos um requerimento junto. É sempre muito bom, é sempre bem-vinda as boas ideias. Como é prazeroso sentar numa mesa, discutir para elaborar um requerimento com o vereador Túlio Camargo, que tem bagagem, que tem conhecimento, sabe o que fala e sabe o que faz. Vereador Biula, terceiro mandato, tem conhecimento, sabe fazer. Vereador Abner, terceiro mandato, sabe fazer, tem o conhecimento. Então, acho bacana, nós aqui, sem oposição, sem situação, nós nos unirmos para assinarmos um requerimento junto, para discutirmos ele junto e para fazer junto. Um requerimento no qual, não para bater no prefeito, e sim para trazer melhorias ao município. Melhorias às classes, melhorias à escola, ou até que seja um requerimento para melhoria para nós mesmos aqui, vereadores, para nós nos adaptarmos em algo melhor, num aprendizado melhor para a gente estar podendo transparecer e passar para o povo. Então, desde já, eu deixo aqui aberto o convite ao vereador Rodrigo do Vitória, ao vereador Jackson, ao vereador André da Terraplanagem, ao vereador Paulo Marrom, ao vereador Biula e à vereadora Eliane Leão e ao nobre vereador Túlio Camargo. Deixo o convite a todos, conto para que todos assinem o requerimento, que muitas das vezes não é requerimento para o prefeito, e sim requerimento de melhorias ao município, de ideias. Desde já agradeço a parte, o presidente. Para assinar o requerimento aquele que é da comissão, não é isso, vereador? Isso. Para não se omitir. Só questão de ordem aqui, só para complementar. Só mostrar aqui, presidente. São comissões que são formadas pela casa, na qual aqui todos os vereadores fazem parte de algumas comissões. Tanto ela, como de Orçamento e Finanças, como de Cultura, Educação, Saúde, da que seja. Todos nós aqui estamos em algumas comissões, na qual que nem aqui é da Educação, que tem Emily Dalgo, vereador André Terraplanagem e vereador Bruno Tan. Então, são comissões formadas por nós vereadores, no qual todos fazem parte. Desde já eu agradeço. Continua a discussão, requerimento 167/2022. Questão de ordem, presidente. Quer pedir a palavra? Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Eliane Leão. Boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite a todos aqui presentes. Giovanni,
Prazer em revê-lo sempre aqui. Concordo plenamente com o vereador Bruno Dutan. Quando for para ser discutido, para a gente fazer o requerimento, quando a gente faz parte, né, da comissão, eu acho isso muito válido, vereador. Eu só não concordo em só chamar a gente para assinar. Daí a gente também não tem essas condições. Mas agora, se for para ser discutido requerimentos, qualquer tipo de situação nessa casa que fosse feita a reunião antes, concordo plenamente com o senhor. É só isso, presidente. Obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só gostaria de deixar registrado aqui também para ficar um negócio mais ético, mais moral e mais benéfico para todos. Se possível, qualquer um da comissão, como a de vocês, como a nossa, como a de todos os vereadores aqui, cada requerimento que for fazer, ou reunião que for comunicar, se vocês aceitarem e quiserem, a gente faz via papel também, e a Câmara envia a cada gabinete para não ter erro. Porque às vezes a gente tenta ligar, tenta fazer uma ligação, passar uma mensagem, e nós não obtemos sucesso, nem na ligação e nem na mensagem, que já ocorreu isso com esse vereador. Então, eu já deixo aqui claro ao senhor presidente, para que informe, eu não sei quem possa fazer esse convite aqui da casa, a assessoria da casa, para que envie o convite a cada gabinete. Desde já eu agradeço. Continua a discussão, requerimento 167/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 167/2022, Comissão de Educação. Requerimento número 168/2022, Comissão de Educação. Senhores vereadores, considerando que existem diversas escolas municipais que necessitam de reformas urgentes, considerando que é sabido que algumas escolas passaram por reformas no ano de 2021 e 2022. Porém, há diversas outras que não constam a realização de nenhuma obra ou reforma. Diante do exposto, requeremos ao plenário, no termo do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para que nos informe o seguinte. 1. Quantas escolas municipais necessitam de reformas? Enviar lista das escolas e reformas necessárias. 2. Das escolas que necessitam de reformas, quantas possuem projeto elaborado? Enviar cópia legível dos respectivos projetos. 3. Das escolas que possuem projeto de reformas, quantas possuem obras licitadas? Encaminhar cópia legível dos contratos. 4. Das escolas cujas obras foram licitadas, quantas já iniciaram? Encaminhar relatório de obras. 5. Das escolas cujas obras foram iniciadas, quantas foram terminadas? 6. Qual o valor das obras realizada pela Prefeitura com reforma das escolas? Encaminhar tabela contendo o nome da escola, valor gasto e fonte do recurso para cada obra. Gabinete dos vereadores, Emily Dalgo e vereador Bruno Dutan. Quero aqui registrar a presença do sempre vereador André Dubá, obrigado. Também agradecer a GCM presente. Obrigado a todos. Requerimento 168/2022, Comissão de Educação. Está aberta a discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Este requerimento foi feito por conta de uma preocupação através da análise da ordem do dia. Eu, vereadora Emily Dalgo, como presidente da comissão, com um membro, Bruno Tan também, avaliamos que é necessário fazer alguns questionamentos, como retomei em requerimentos anteriores, sobre o projeto de lei número 49. A gente acompanhou, muitos acompanharam, munícipes acompanharam também, através das minhas redes sociais, a fiscalização que fizemos em muitas escolas aqui do município, em que a gente viu a situação precária que elas se encontraram e a necessidade da reforma, que não era uma reforma simples, né, em que seriam feitas reformas com valores muito altos, porque ali eram reformas que mexiam na estrutura, reformas que precisavam, né, destruir aquilo e fazer tudo de novo. Enfim, a gente via que era realmente um investimento que precisava fazer em cada escola de Mairinque, em sua grande maioria. Com isso, a gente viu que já foi iniciado algumas reformas
em umas escolas na cidade, aqui da cidade de Mairinque, mas eu me preocupo porque a gente tem um projeto de lei número 49, retoma aqui, em que retira 2.600.000 de alguns consumos aqui da nossa dotação do Fundeb, que é de obras e serviços, ele retira 500 mil, a gente tem aqui, ó, consumos 200 milhões, mais para obras e instalações 300 mil, materiais permanentes 300 mil, 500 mil também aqui, a gente tem 300 mil de obras, então aqui vai ser um valor muito alto para retirar de obras e instalações, e eu não consigo ver sentido de retirar disso para pagar a empresa de Jundiá, sendo que as escolas ainda continuam, em sua grande maioria, necessitando das reformas. Então, são valores muito altos que eles estão retirando da dotação para pagar a empresa Jundiá novamente. Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho, em conjunto com o vereador também, Bruno Tan, analisamos esse projeto, vimos a necessidade de fazer esse requerimento, porque tem muitas escolas que estão inacabadas ainda, algumas que começaram e não terminaram, alguns alunos sendo prejudicados. A gente viu a escola do Vitória, que entra também nesses valores de consumo, de obras e instalações, desses materiais, que são essas obras que precisam. Se a gente está tirando aqui, ó, 2.600.000 dessas fichas da dotação orçamentária, ora, como vamos ficar? A gente vai conseguir, o município vai conseguir realmente encobrir todos esses gastos que vamos precisar aí no resto desse ano? Então, a gente precisa ter essa preocupação, porque são as nossas escolas que estão em jogo, né? São ali o ambiente dos nossos alunos que está em jogo. Então, a gente precisa ter essa preocupação, e por conta disso que eu e o vereador Bruno Tan fizemos esse requerimento através da Comissão de Educação, e queria aqui reforçar e pedir para todos o apoio. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 168/2022. A palavra, presidente. Com a palavra, Bruno Tan. Gostaria, mais uma vez, de parabenizar a fala da vereadora Emily Hidalgo e ressaltar que semana passada, na sessão passada, eu votei contrário a uma parte de remanejamento do orçamento de algumas salas da área da educação, para fazer o repasse de R$1,5 milhão para a empresa Jundiá. E na qual, eu já quero deixar bem claro a todos os nobres aqui, que serei contrário novamente, e irei brigar por isso novamente, porque hoje nós vemos a dificuldade de mantermos nossas escolas. E mesmo com as reformas que teve, as nossas escolas estão sucateadas. Precisamos de melhoria em tudo que é sentido, tratando de educação. A educação não se retira valores, a educação se investe valores. Então, eu sou contrário, sou a favor do requerimento, sou contrário a um projeto que está para vir aqui, para tirar essa dotação e remanejar ela para o transporte, e que tire de outra pasta, que dê um outro jeito, que busque um outro meio de recurso, mas não tirar da parte da educação, tanto da parte da educação em sala de aula, como da parte da educação em reformas de nossas escolas, que estão sucateadas, e todos sabem que teve algumas reformas simbólicas, há algum tempo atrás, com o ex-secretário de obras, Rodrigo Peralta, na qual algumas escolas que foi dito que havia terminado a reforma, era muro caindo, era falta de pintura, era vidro quebrado, era caixa de vaso vazando água e indo água potável, água limpa, ralo abaixo. Então, temos sim que fiscalizar, temos que ficar de olho, porque o dinheiro público não é brincadeira. O dinheiro público não é do prefeito, não é do secretário e não é dos vereadores. O dinheiro público é do povo. E está aqui para ser investido pro povo, pro município, para a cidade de Mairinque. Desde já, eu agradeço a palavra, presidente. Continue a discussão, requerimento 168/2022.
Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 168/2022. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Moção número 13/2022. A vereadora Emily Dalgo vem apresentar a presente moção de repúdio ao projeto de emenda constitucional PEC 206 de 2022, que tem como objetivo cobrança de mensalidades de estudantes das universidades públicas, considerando que as universidades públicas brasileiras estão entre as melhores das Américas e do mundo, considerando que o ensino público é uma das principais ferramentas de combate à desigualdade social, que é o principal flagelo da sociedade brasileira, porque dá oportunidades iguais para todos os integrantes, os ingressantes, independentemente de sua classe social, credo religioso ou gênero, considerando que o ensino de excelência a todos os cidadãos é obrigação do Estado, e as universidades públicas são exemplos de alto nível, de aprendizado, de eficiência no uso dos recursos públicos e fonte de inovação econômica e social. Considerando que as atividades das universidades públicas, que não possuem o objetivo social e público, já são cobradas de seus usuários, tais como curso de extensão universitária, cursos de pós-graduação profissionais, pesquisas direcionadas a empresas, sendo a cobrança de mensalidade apenas uma forma de utilizar o acesso ao ensino de qualidade e uma maneira de captura do setor público e do acesso ao conhecimento por aqueles que fazem parte de uma elite financeira nacional e até mesmo internacional. Por esses motivos, requer-se satisfeitas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao presidente da Câmara Federal e ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal a presente moção de repúdio ao PEC 206/2022, pelo mal que esse projeto pode causar ao país e à sociedade. Gabinete da vereadora Emily Dalgo. Está aberta a discussão, moção número 13/2022. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Infelizmente, a gente sabe que ter ensino superior no Brasil é muito difícil. Faltam muitas oportunidades e quem é responsável por construir essas ações, essas políticas públicas é o governo. São os nossos representantes que lutam por isso, dos membros legislativos, são os vereadores que lutam por isso, são os deputados estaduais, federais que lutam por isso. Então, é muito triste, é realmente uma situação que a gente repudia, ver um deputado federal que deveria estar nos representando apresentar um projeto de lei, uma PEC, um projeto de emenda constitucional, em que torna as universidades públicas aí mensalista, né? Os alunos começam a pagar, que é um absurdo, não existe isso, a faculdade é pública, a faculdade de todos. Nós sabemos a dificuldade dos alunos, dos brasileiros, de ingressar em universidade pública, de fazer uma faculdade. Eu fui aluna de universidade pública, do Instituto Federal, sei da dificuldade que foi conseguir adentrar a esta universidade, porque não tive muitas oportunidades na minha vida. Infelizmente, a minha família não tinha condições de pagar uma universidade privada. E se eu não conseguisse uma bolsa ou passar em uma universidade pública, eu não teria condições de fazer um ensino superior. Então, eu vi a necessidade, como ninguém, senti na pele, como é realmente precisar de uma oportunidade, ver o governo dando. Vale ressaltar aqui que essas grandes políticas públicas foram feitas nos governos do Lula, nos governos da Dilma, Haddad também como prefeito, no estado de São Paulo, fez muitas políticas públicas, criou para que realmente os jovens pudessem adentrar, pudessem ter ensinos de qualidade. Hoje a gente tem a USP, Unesp, Unicamp, que são referências de estudo de universidades, de pesquisas aqui da América Latina.
infelizmente, as universidades já vêm sofrendo muito neste governo Bolsonaro. Vêm sofrendo com falta de investimento, com cortes de gastos muito brutos, que, na verdade, já vêm lá do governo Temer, desde o golpe, que vem prejudicando muito a nossa sociedade. As universidades federais são muito conhecidas pelas pesquisas, pelos seus centros de pesquisa que desenvolvem grandes oportunidades aqui para a gente. A gente tem um exemplo muito grande, que é o Instituto Butantan, também do álcool em gel durante a pandemia, aí, que foi a Unesp que conseguiu, aqui Instituto Federal a gente teve. Então, a gente vê como os institutos, como as universidades federais são importantes para o desenvolvimento do nosso país, para que a gente consiga cada vez mais construir grandes pesquisadores, grandes cientistas, formar grandes quadros que contribuem aí para o mundo, para grandes descobertas, para que a gente avance, evolua como ser humano. Mas, infelizmente, a gente tem uma reparação histórica a se fazer no nosso Brasil. Infelizmente, há anos atrás, fazer faculdade era só para aqueles de elite. A gente vê muitos rastros disso hoje, pela estrutura que a gente tem ainda, que a gente sabe que existe o racismo estrutural, que é uma coisa muito grande, e por isso a necessidade das cotas nas universidades públicas para os pretos, para os indígenas que sofrem muito também. E eu sou a favor também as cotas para a comunidade LGBT, principalmente a comunidade T. Então, a gente sabe já da dificuldade de ingressar. A gente sabe a dificuldade do jovem que não tem oportunidade, que ou ele trabalha ou ele estuda. Ou ele come ou ele estuda. Ele tem que escolher. Infelizmente, nem isso ele está dando conta. Então, eu precisei fazer essa moção de repúdio para ficar registrado que Mayrim, que eu acredito que em todos os vereadores, peço a vocês que repudiem esse tipo de projeto, porque não me representa. O que a gente busca são ações em combate à desigualdade social, que não é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Foi barrada na CCJ, espero que continue, espero que não passe. Muito obrigada. Continue a discussão, moção número 13/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo do Vitória. Eu entendo a nobre vereadora, a preocupação dela, mas a preocupação do deputado também, vereadora, é que nem você acabou de falar do passe, é o socioeconômico. Vocês sabem que, realmente, quem não pode pagar a faculdade, total apoio, mas tem muitos ricos que entram na faculdade a vida inteira, usa a escola particular, depois quer usar faculdade pública, tirando o direito de outras pessoas. Então, o deputado está muito confuso esse projeto ainda, por isso que foi barrado no CCJ. E eu, vereadora, eu vou votar contra esse repúdio da vereadora, porque teve vários pareceres favoráveis do próprio PT, de vários deputados do PT. Não, pode pesquisar, vereadora. É verdade, parecer que hoje, agora, na época de política, eles começaram a retirar tudo, porque ficaram com medo. Mas, em 2019, vários deputados do PT deu favorável a esse projeto. Hoje eles retiraram... Vereador. Sim, vereador, só um minutinho, só concluir. Então, nada contra, só sou contra pessoas de alto poder executivo fazer faculdade pública para aproveitar. A pessoa vem a vida inteira pagando escola particular. É mais ou menos isso que ele quis dizer nesse projeto dele. Ele quer fazer socioeconômico. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. Eu sou totalmente a favor e passo a parte para a nobre vereadora Emily. Tem um minuto com a parte. Obrigada, vereador. Fica bem claro que eu não concordo e não acredito que tenham pareceres, pelo que eu estudei, pelo que eu adentrei, relembrando que as maiores políticas públicas a favor, ProUni, a gente tem
grandes institutos federais que foram construídos, a gente tem o FIES, são todos esses programas e muito mais que eu posso citar aqui, que foram feitos no governo do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não acredito que seja feito isso, que tenham pareceres favoráveis. Eu acredito que é um projeto, sim, que tem a se discutir, porque até então eu concordo com o senhor vereador que nós devemos, exatamente por isso, que sempre construir políticas públicas, sempre pendurando ao sócio econômico, sempre a desigualdade, em combate à desigualdade social, à desigualdade e racial também, como a gente sempre diz por aqui. Então, é necessário a gente discutir este projeto, mas que não da forma como está. Eu acredito, da forma como está, ele deve ser retirado e nunca mais colocado em pauta na CCJ. Muito obrigada. Só para concluir aqui, senhor presidente, eu gostaria só que a vereadora retirasse a parte do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro nem chegou até ele ainda, nem passou pelos aqui. Ok, vereadora, muito obrigado. Encerro aqui minha fala, senhor presidente. Eu sei que é muito polêmico e sou a favor de continuar a faculdade pública e muito obrigado pela palavra. Continue a discussão, moção número 13/2022. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Como sempre falo, primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e um dia de trabalho, pois sem Deus nós não somos nada e ninguém é nada na vida sem Deus. Por isso temos que pôr Deus na frente e Deus abençoe a todos. E que abençoe todos nós aqui presentes. Luiz Felipe, que está aqui na plateia, em nome dele, quero aqui parabenizar a todos que aqui se faz presente, professor Giovanni, ex-vereador professor Giovanni, ex-vereador André do Bar, tá? Felipe também, que está aqui presente, né? Obrigado, Felipe. E quero dizer que a vereadora Emily, eu sou favorável a essa moção, eu vou votar a favor. Assim, meu companheiro aqui de bancada, Rodrigo, também, né, Rodrigo? Eu quero dizer assim, eu acho que só que tem que ter mais um pouco de fiscalização, Rodrigo, igual você citou, tá? Para que as pessoas de baixa, ter fiscalização em cima, para que as pessoas que realmente não podem pagar uma faculdade, essas pessoas serem mais beneficiadas. Mas nesse projeto. Eu sou uma pessoa que não conseguia até terminar os meus estudos, mas eu acho que tudo que for a favor do estudo, tá? O estudo só dá mais conhecimento para a gente fica, uma pessoa entra na escola, não sabe nada, sai instruído pelo mundo. O professor, que a gente tem que parabenizar todos os professores, sai instruído, um cidadão instruído com um doutor, um médico, passa tudo pelo professor, tá? Então, eu sou, sim, favorável a isso, vou votar a favor essa moção, vereadora Emily, tá? Quero te parabenizar aqui. Com a tá? parte? Assim que possível, vereadora, tá? Não quero pôr política no meio de nada disso, eu acho que o que a gente puder fazer para apoiar os estudos, e eu não quero amanhã ou depois pensar assim, a gente poderia ter votado a favor aquilo e não fez. Então eu sou a favor dessa moção, quero te parabenizar por essa moção e tenha parte, vereadora. Muito obrigada, vereador Paulo. Eu acredito que o senhor conhece, já sentiu em pele também todas essas dificuldades. Gostei muito da sua fala, parabenizo, agradeço pelo apoio. E só gostaria de ressaltar aqui, hoje o vereador falou sobre a questão, né, daqueles que têm muito dinheiro. Existe um projeto que não está em pauta, mas que sempre está em discussão, que é de taxar grandes fortunas. Hoje, os ricos que têm grandes fortunas, têm lá as grandes heranças, não são taxados. Por quê? Então, acredito, inclusive, o autor deste PL, que quer cobrar mensalidades nas escolas públicas, o Kim, ele é o que se opõe a taxar grandes fortunas. Então, cobrar de universitários, ele é a favor, mas taxar milionários, trilionários, ele é contra?
Então, a gente vê que realmente não faz sentido o vereador, por isso e por outras, que eu concordo com a fala do Paulo Marrom, que eu sou a favor dessa moção, que eu quero realmente repudiar este deputado, repudiar todos aqueles que apoiam, que são contra o ensino público de qualidade e a oportunidade para os jovens do nosso país. Muito obrigada. Presidente, então eu disse que eu sou a favor, né, e concluo aqui a minha fala, e que Deus, nosso Criador, abençoa a todos nós e a todos do mundo que faça faculdade, que todo mundo consiga fazer uma faculdade, e concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Continua a discussão, moção número 13/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção número 13/2022 por 11-0. Moção número 14/2022. Senhor presidente, senhores vereadores, no último dia 19 de maio, tivemos a honra de participar da sessão solene comemorativa No último dia 19 de maio, tivemos a honra em participar da sessão solene comemorativa ao 30º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Araçariguama. O evento foi emocionante e contou com a participação de diversas autoridades municipais e estaduais. Sobre a presidência do amigo e vereador Paulo Volkov, naquela sessão estivemos presentes o prefeito Rodrigo Andrade, o vice-prefeito Leandro Amaro de Andrade, a primeira-dama Mirelle Trevisan, os vereadores e secretários municipais daquela urbe, demais vereadores e secretários municipais das cidades da região, assessores parlamentares das cidades da região, deputados estaduais e federais, em companhia da vereadora Eliane Leão e da primeira-dama Maria Inês Rolim de Paula Gemente, representamos nossa cidade naquela memorável e valorosa comemoração. Na ocasião, foram homenageados com a concessão de título de cidadão araçariguamense o deputado estadual André do Prado, e o senhor Walter Aurélio Carvalho Guedes. Receberam homenagem de honra ao mérito Silvana Aparecida de Castilho Mendes, Nelly dos Santos, Lila, Marina de Oliveira Ruivo e Argemiro dos Santos Lagoa. Todos aqueles que usaram da palavra enalteceram o carinho e admiração nutridos por aquela querida e valorosa cidade, destacando sua pujança, desenvolvimento e progresso. Desse modo, pretende a presente moção externar nossos cumprimentos aos irmãos araçariguamenses pelo efeméride alusiva aos 30 anos de emancipação político-administrativa do município de Araçariguama. Prestamos nossa homenagem aos organizadores do evento que se empenharam nos mínimos detalhes para que o evento fosse coroado de pleno êxito. Relacionamos os nomes de todos os componentes da Câmara Municipal de Araçariguama para o devido registro histórico. Mesa diretora de 2021 a 2022. Presidente, Paulo Henrique Sanches Volkov. Primeiro presidente, Edmilson Antônio da Silva, baixinho. Segunda presidente, Eliane Ramos Correia Marques. Primeira secretária, Yara Aparecida Santos da Costa. Segundo secretário, Ademário Jesus Mendes. Vereadores, Celso José Ursulino, Elton Aparecido Batista dos Santos, Josimário de Jesus Santos, Marcos Paulo Dalbelo, Milton da Costa, Nadivan Ferreira Maia. Servidores, Cláudia Izame Ambo, Guiomar Lucas Rodrigues, Jaqueline Luciane Dias, Kelly Regina dos Santos, Lourdes Francisco Teixeira, Maria Hélia dos Anjos Alves, Marisa Simões da Conceição e Nelly dos Santos, a Lila. Pelo exposto, é que propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao município de Araçariguama, pelos seus 30 anos de emancipação político-administrativa.
Se aprovada a presente, requeremos o envio da cópia desta para a Câmara Municipal, na pessoa do seu presidente Paulo Henrique Sanches Volkov, para que saiba da presente homenagem e transmitida nossos cumprimentos aos demais vereadores e funcionários. Gabinete do vereador Jackson. Está aberta a discussão, moção número 14/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jackson. Boa noite a todos, boa noite aos internautas e todos aqui presentes, plateia, pessoas que estão em casa nos assistindo. Como disse aí na moção, no dia 19, tivemos a honra de estar presente nesse evento, que fomos convidados ali pelo presidente, também junto com a nossa vereadora Eliane Leão, e primeira-dama, comemorando o 30º ano, há 30 anos, né, de aniversário da cidade de Araçariguama, ali. O evento ali, assim como foi dito na moção, foi muito emocionante. Até, inclusive, senhor presidente, teve até um projeto que provavelmente até estava conversando com a vereadora, que envolve a educação, né, 2 crianças ali, leu ali uma redação e foi muito emocionante. E também agradecendo aí o presidente, a todos os vereadores que nos receberam ali naquela cidade de braços abertos. São cidades vizinhas, eu tenho muitos amigos que trabalham na cidade de Araçariguama, os vereadores ali. Eu quero agradecer a cada um, também o nosso amigo, o prefeito Rodrigo de Andrade, o vice-prefeito, a primeira-dama Mirelle, que recebeu a gente ali. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos os araçariguamenses e o presidente e a todos os funcionários da casa ali. Encerro aqui minha fala. Continua a discussão, moção número 14/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Leão. Boa noite a todos. Parabéns, Jackson, pela moção. Tem todo o meu apoio. De qualquer aqui, também parabenizar a cidade de Araçariguama, parabenizar aí ao alemão, grande amigo que eu conheci através do deputado André do Prado, que sempre tem aí me convidado para vários eventos em Araçariguama, né, várias experiências a gente vem trocando aí há muito tempo, e o Jackson foi lá com a gente também, ele gostou muito do pessoal, né, e fez essa moção de aplausos aí para todos. Então, quero deixar aqui um forte abraço em nome de todos os colegas também para a cidade de Araçariguama. Obrigada. Continue a discussão, moção número 14/2022. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulo Marrom. Parabéns, vereador Jackson. Tem o meu total apoio, parabéns pela moção. Em Araçariguama, na cidade vizinha, participei já de vários eventos ali na cidade, tenho amigos ali, igual o presidente Paulo Volkov, que é meu amigo, a vereadora Lili Marques, também, que é minha amiga, e muitos amigos ali que eu tenho em Araçariguama. Uma moção merecida. E pode contar com o meu apoio. Vereadora, só uma pergunta. Você leu, será que eu entendi assim? Mas lá parece que na coisa é primeiro presidente, segundo presidente, terceiro, é isso? Tem 3? Dá só uma confirmada para mim. Pode? Será que eu entendi? Primeiro o presidente, vice-presidente e segundo a vice-presidente. Dois São 2 vice. Primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Isso, daí tem secretário, primeiro e segundo secretário. Ah, tá. E lá são quantos vereadores? São menos que aqui, né? Acho que lá é 9? 11. 11? Ah, tá. Uma parte, vereador. Tudo tem a parte. Obrigado. Só para deixar explanado para todos, quem quiserem assinar essa moção também, fica à vontade, viu? Isso daí eu pedi até conversei até com o Abner, conversei com os vereadores, quem quisesse assinar isso daí, acho que é legal, é bacana a gente ter essa parceria com os vereadores das cidades vizinhas, até para discutir alguns projetos que são elaborados nas cidades aí, é bacana, é legal, e eu deixo aberto aí para todo mundo aí que quiser assinar, todos os vereadores aí, tá bom? Obrigado, Paulo. Eu também quero assinar, tá? E concluo aqui a minha fala e, mais uma vez, parabéns pela moção, vereador Jackson. Deus abençoe a todos. Continue a discussão, moção número 14/2022. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Emily. Eu gostaria de parabenizar o vereador Jackson, aqueles presentes no evento também,
Araçariguama aí por todos os seus 30 anos aí de história, de luta também. Vem acompanhando o trabalho lá do prefeito, principalmente do diretor também de meio ambiente, Joaquim. Venho aqui, mando um abraço para ele também, um bom trabalho que eles estão fazendo, acompanhando a Câmara, em especial a vereadora a professora Yara, também, que vem fazendo um ótimo trabalho. Então, venho aqui parabenizar, agradecer pela representação dos nossos 2 vereadores, vereadora Eliane Leão, representando aqui a força feminina da Câmara Municipal, o vereador Jackson aqui nos representando. Então, agradeço, parabenizo vocês, gostaria também de assinar junto, realmente em forma de aplaudir os 30 Você me dá uma anos. parte, vereador? Com certeza, vereador. Não podia também falar de Araçariguama sem mandar um abraço para minha amiga, e sempre prefeita de Araçariguama, ex-prefeita de Araçariguama, Lili Aymar, tá? Então, eu esqueci de pronunciar aqui, e quando é meus amigos, eu gosto de sempre estar lembrando. Obrigado, viu, pela parte. Deus abençoe. Imagina, a gente acaba acompanhando também um pouco da política aqui das nossas cidades vizinhas, até para a gente ter como exemplo boas atitudes, boas soluções, para que a gente consiga cada vez mais trazer para a nossa cidade, para que evolua, né? Eu acho que aqui a micro-região, a macro-região, a gente vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo cada vez mais junto. Muito obrigada, parabéns, vereador Jackson. Continue a discussão, moção número 14/2022. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a moção número 14/2022. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor vereador. Eu gostaria só de fazer uma correção na votação da primeira moção da vereadora Emily Hidalgo, na qual o vereador Rodrigo se levantou. O senhor disse 11-1, porém o Robertinho não está... 10-1. 10-1. Só corrigindo a votação pela ausência do nobre vereador Robertinho. Mas quando também é votação simbólica, nem precisa falar a quantidade de votos, vereador. Eu falei só por costume. As indicações de número 138 a 142 serão devidamente encaminhadas a seus destinatários. Tema livre, não tem nenhum vereador inscrito. Passaremos agora ao intervalo regimental por 15 minutos.